A tensão de uma emergência de hospital vista por dentro. Você vai conhecer agora a rotina estressante de um tipo especial de médico. Um profissional treinado para tomar decisões num piscar de olhos, sob pressão máxima e salvar pacientes à beira da morte. Os médicos de emergência existem há muito tempo em outros países, mas só agora o Brasil vai começar a investir na formação desses especialistas. Que médico é esse? Nossa zona de conforto é a zona de desconforto. É o paciente instável. É onde a gente gosta de atuar. Quem escolheria trabalhar com essa pressão toda? A emergência por si só é um ambiente hostil. Você tem que estar lá porque você gosta, porque você quer. São os médicos emergencistas. Nos Estados Unidos e em outros 60 países é uma especialidade, tem entre 3 e 4 anos de formação. No Brasil, não. Até o mês passado, era só uma área de atuação da clínica médica. Embora um emergencista possa mudar o destino de um paciente grave. Ao entrar na emergência, é lá que se define a vida ou a morte de um paciente. Existem médicos emergencistas no Brasil, mas são muito poucos. Dos 409.267 médicos em atividade no país, apenas 85 são emergencistas que fizeram 3 anos de medicina de emergência depois da faculdade. Mas, por não ser especialidade no Brasil, o curso não podia ser chamado de residência e nem ser exigido pelo hospital. A maioria absoluta dos médicos das emergências é de recém-formados sem nenhum tipo de residência. A carreira na emergência, hoje em dia, é visto como um emprego temporário, né, por médicos que ainda não sabem o que fazer direito. A gente tem os médicos mais inexperientes, né, atendendo pacientes mais graves. O emergencista não substitui os outros médicos. A função dele é manter vivo o paciente grave que dá entrada na emergência do hospital até que outro especialista tenha tempo de agir. O Sistema Brasileiro de Saúde nunca apostou na formação específica de médicos emergencistas, mas isso vai mudar. Se ficasse doente, o que um médico com 20 anos de experiência evitaria a todo custo? Meu maior medo é entrar numa emergência desacordado. Porque eu não sei o que é que vão fazer comigo. E se fosse um médico residente, que parte do hospital causaria espanto? A emergência do hospital é realmente é o lugar mais chocante, né? Faltam equipamentos, faltam materiais, faltam profissionais. Não importa o tempo de profissão. A emergência, vista por dentro pelos próprios médicos, tem a mesma cara feia de sempre. Talvez seja a face mais perversa do caos que assola a saúde pública no Brasil. Para o Conselho Federal de Medicina, o sucateamento das emergências, o déficit de leitos de UTI e a falta de emergencistas especializados estão expondo a população ao risco. Existem pessoas que estão sendo atendidas de maneira inadequada nas emergências por todo o caos que assola a saúde pública. Não tem como dizer o contrário. Esses pacientes, infelizmente, eles morrem a granel, eles morrem de causas totalmente evitáveis, o que deve ser uma preocupação de todos nós. Pelo menos quanto à formação dos médicos, o Conselho resolveu agir. Numa decisão histórica, a medicina de emergência foi reconhecida como especialidade no Brasil. A Comissão Nacional de Residência Médica autorizou a criação de 18 novas residências em 2016 em 6 estados, além de reconhecer como válidas as 2 que existem hoje em Porto Alegre e Fortaleza, responsáveis pela formação dos emergencistas em atividade. Esses médicos hoje eles são disputados pelo mercado de trabalho, tanto no Rio Grande do Sul quanto no Ceará, e eles são os responsáveis pelas emergências dos principais hospitais desses estados. O fantástico foi as 2 cidades que formam emergencistas hoje no Brasil. Instituto Dr. José Frota, o Frotão, maior hospital público de Fortaleza. Aqui é a sala vermelha. Aqui é onde tem todo equipamento, monitorização, material para fazer intubação, ressuscitação. O Dr. Frederico é o professor desses jovens.
Doutor Calil é residente. Vai, tudo bem. Doutor Breno é residente. Vai, tudo bem. Doutor Tarsila é residente. Opa. Doutora Thalita é residente. Ele implantou o curso de Medicina de Emergência do Ceará em 2008, com 3 anos de duração. Foi o início de uma cruzada para mudar a ideia que se faz de uma emergência de hospital. Ela tem que ser bonita, cheirosa, qualificada, treinada, o melhor local do hospital. Em 7 anos, 15 residentes já se formaram aqui, como a doutora Alessandra e o doutor Denis. O dia comum do emergencista ele encontra 10, 12, 20 pessoas que estão tendo o pior dia de suas vidas. O pior dia da vida de centenas, milhares de pessoas, são todos os dias da rotina alucinante do frontão. Vai desmaiar, tá? Tá esperando, tá esperando? Bora. Parado na entrada já. Tô parado já, de trauma. Vamos lá, presidente, vai ser coração. É o carrinho parado aí, vamos lá. Escada, por favor. Quero material de via aérea. Ventilador. Vai ser eu agora, viu? Vai ser eu agora. Pronto. Alguém pra montar. Marquei o tempo aqui. O caso é gravíssimo. Um jovem com múltiplas fraturas por causa de um acidente de moto. E alguém pra checar aqui o tubo. Alguém tá no centro? Alessandra tá no centro, tá no Soro. Fotogel. Vamos ver se tem provocatórios, né? Alguma evidência de sangramento em algum lugar. Vai dar alguma droga já? Adrenalina. A tentativa de ressuscitação continua. 2 minutos, vai. A chance é remota, mas um emergencista nunca desiste enquanto houver um fio de esperança. 2 minutos. Falta 30 segundos. 2 minutos. Vai, galera, sintonia ainda. Vamos, massagem. Mais um pouquinho. Já não há nada a fazer. A gente não pode olhar para isso e achar normal. Essa juventude aqui, esse rapaz deve ter o quê? 20 anos, aproximadamente entre 18 e 24 anos. Isso aqui está acontecendo diariamente. Coube à doutora Alessandra a dura tarefa de comunicar a morte à família. Quando ele chegou aqui na sala de reanimação, ele chegou em parada Nesse momento é importante para a família, é uma questão de respeito com o familiar, o médico está presente. Na hora de dar essa notícia, porque a família quer saber do médico o que aconteceu. Não há tempo para lamentar a derrota. Uma drenagem de tórax aí, ó. Fecha a porta. Cadê o ultrassom? Já 2 lençóis. Dali. Vai tirar a pressão dele aqui. Chegou o banco de sangue. Banco de sangue. É um paciente jovem, tem um tiro no tórax, tiro no abdômen e tiro na região posterior. Só um pouquinho. Pronto, tenta não mexer agora, hein? Passou? Vai pro centro cirúrgico agora, viu? Só monitorizar. Coloca aí. O emergencista, ele mesmo pode preparar suas drogas, ele mesmo faz. Só colocar os anestésicos. Vou anestesiar um pouquinho aqui pra gente poder lhe ajudar aqui, viu? Ligar centro cirúrgico, o paciente está subindo, tiro na barriga e tórax. Ele está sendo drenado o tórax aqui e vai subir. Aqui nós fizemos um procedimento chamado drenagem torácica para provavelmente esvaziar o sangue que tem dentro do tórax, porque senão se esse sangue comprimir o paciente morre de imediato. Cadê o ultrassom? Dá para fazer o teste aqui, ó. Enquanto ele pega o tórax. Ele na barriga. Foi entubado também. Entubado é quando a gente coloca uma cânula pela boca para ter acesso às vias aéreas. O pessoal chama de respirar por aparelhos nesse momento, né? Que é outra intervenção também imediata, que se você não fizer, o paciente morre. Tubo 8, lâmina 4. Isso. Sociedade.
Bora ventilar. Bora, cadê o cateterzinho? É isso aí. A licença dos médicos, chama um dos cirurgiões gerais lá, por favor. Tem líquido na cavidade muito bem. E agora a gente vai subir para o centro cirúrgico para abrir a barriga e ver qual foi a lesão causada por essa arma de fogo. A equipe de emergencistas entrega o paciente ao cirurgião na porta do centro cirúrgico. 2 tiros na barriga, tórax, foi feita a drenagem torácica, a gente jogou para estado. Adrenalina, doutor. Essa vida de emergencista é assim, todo tempo nesse pique. O paciente foi operado e sobreviveu. Para emergência tem que ter vocação, tem que gostar disso aqui. Tem que gostar dessa vibração, dessas intervenções imediatas, a resolução rápida. Né? Isso aqui motiva esse pessoal hoje se dedicar à medicina de emergência do Brasil. O curso de medicina de emergência do HPS, o Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre, é o pioneiro do Brasil. Foi criado em 1996 a partir do modelo americano de lidar com imprevistos, acidentes e tragédias. Vai acontecer na sexta-feira, no domingo, no fim de semana, e quem vai atender esses pacientes? São a emergência. 70 emergencistas já se formaram aqui e atendem em hospitais públicos e particulares. O paciente que vem para uma emergência, ele não escolheu o médico que vai tratar dele, mas a esperança daquele paciente está no nosso colo. Tem que te virar um pouquinho para ver as tuas costas. 2, 3. Paciente vítima de múltiplos ferimentos de arma branca, né? Relativamente estável, tá? Os sinais vitais dele estão estáveis. Morfina tá indo agora? Tá indo. Isso. Tem um ferimento. Deixa eu ver. A gente está fazendo os procedimentos iniciais deles, estabilizando o oxigênio. Raio-X, pessoal. A sequência deve ser operado aí. Um caso potencialmente grave, mas que está estável. A gente vai precisar te operar, tá? Vai ver meu filho de novo, por favor. Oi? Vai ver meu filho de novo. Vai dar tudo certo, tá? O paciente foi operado e sobreviveu. O doutor Carlos nunca esqueceu do primeiro dia em que viu os médicos do HPS em ação. Eles tinham minutos, segundos para salvar uma vida e eles conseguiam fazer isso. Então decidiu que queria ser emergencista também. Está no último ano de residência e já atende na emergência do Hospital de Pronto-Socorro de Canoas, na região metropolitana da capital. Entrou glúteo máximo, saiu aqui, e mais perto da coxa não vi saídas. Mas foi há 3 anos, quando trabalhava no SAMU de Santa Maria, que a medicina de emergência entrou definitivamente em sua vida. Nós tínhamos uma preocupação em Santa Maria. Nós temos várias faculdades, várias bases militares, né, do Exército, da Força Aérea, trens passando por dentro da cidade, 5 eixos de estradas com alto fluxo de veículos e cargas. Então era importante nós termos algum planejamento para fazer esse tipo de atendimento. Não havia nenhum? Não, não havia. Quase que de forma premonitória, preparou um plano de treinamento e acionamento rápido dos médicos da região em caso de necessidade. Nós fizemos uma lista com os números telefônicos que ficavam impressos em uma folha e cada viatura de cada ambulância tinha essa folha. Até o dia em que foi acordado no meio da noite pelo médico do SAMU de Santa Maria, Pedro Copete. Cara, vem pra cá, vem pra cá. Donelis, onde é que você tá? A situação é caótica, tem muito ferido. Tragédia, pelo amor de Deus, vem pra cá. Aqui na Kisa, o bote da Kisa, pegou fogo. Você tá em Santa Maria? Tá em todo em Santa Maria, onde é que você tá? Eu tô em casa. Vem pra cá, ligeiro, né? Corre pra cá. Foi na madrugada de 27 de janeiro de 2013. 242 mortos no incêndio da Boate Kiss. 800 feridos. A maior tragédia da história do Rio Grande do Sul. O Dr. Carlos trabalhou na remoção dos pacientes graves para a base aérea de Santa Maria. Havia o último a ser transferido para Porto Alegre de helicóptero, que estava desenganado. O Delvani é um paciente que estava numa situação muito grave, né? Ele tinha muitas queimaduras, né? Um paciente que era bem complexo.
Até que veio a notícia de que ele tinha chegado vivo à capital. No momento que nós recebemos aquela mensagem, acho que foi uma mistura de alegria, né? Emoção, alívio, né? Porque ele chegou vivo. Fala, Delvani! Os dois se tornaram amigos. Carlos acompanhou toda a recuperação do rapaz. Era os piores dias da minha vida, assim, agonizando lá, não podia me mexer, nem nada. Daí eu ganhava o dia quando ele chegava assim na porta, assim, me visitar. Pela primeira vez, Delvani vai ver a imagem de sua remoção. Essas imagens, elas foram mantidas às 7 chaves, né? Eu nunca passei para ninguém, elas estão guardadas aqui. Então eu vou rodar ele aqui para te ver. Eu sinto que eu fui privilegiado com esses profissionais, né, que não falharam. Por essa razão, decidiu que vai trocar a faculdade de fisioterapia que está cursando pela de medicina. Delvani quer ser médico emergencista. Salvar uma vida não tem, né? Tu tá lá e poder fazer diferença na vida de uma pessoa, de uma família, né? Chega. Eu me vejo fazendo isso. Não tem dinheiro, carro, casa que pague isso. Se você trazer uma vida de volta num momento decisivo, que você tem segundos para tentar fazer isso, para pensar no que fazer e você poder trazer de volta, isso não tem preço, não existe dinheiro que pague isso.